Prosseguindo com as leituras sobre os 20 anos de regime militar no Brasil, vamos avançar para o tópico 4.3 do capítulo 4 do livro Sociedade Brasileira Contemporânea, autor Rodolfo Estanque, editorial Intersaberes. Capítulo 4, cujo título é o seguinte: O Brasil das Forças Armadas. Tópico 4.3. O regime das Forças Armadas mostra as garras. Este tópico está periodizado entre 1964 até 1967/68. É o período de reformas institucionais autoritárias, primeira fase da ditadura militar no Brasil. O endurecimento do regime veio após as eleições diretas para governador em 1965. Ainda com planos demagógicos de retomar a democracia no ano seguinte, os militares assistiram às eleições com incredulidade, vendo a oposição ganhar os governos da Guanabara e de Minas Gerais. A derrota mostraria que o candidato militar provavelmente não venceria nas urnas em 1966, o que seria uma desmoralização para o regime. O ato institucional número 2 assegurava que o Congresso seria responsável por escolher o novo presidente da República por meio de uma eleição indireta. Já que corremos risco de perder as eleições, se elas forem diretas, que o Congresso decida através de eleições indiretas. O AI-2 também foi responsável por acabar com o pluripartidarismo brasileiro, instaurando apenas 2 legendas para o legislativo. Nasciam a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, vinculada ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, com membros da oposição que não haviam perdido seus direitos políticos. Antes de deixar a presidência, Castelo Branco realizou mais uma mudança nas instituições nacionais, ao aprovar uma nova Constituição. A Carta Magna incorporava as mudanças no Executivo realizadas com os 2 atos institucionais e ainda permitia novas cassações nos mandatos políticos. O texto ficou apenas 2 anos em vigência. Representante do movimento mais linha dura das Forças Armadas, o general Arthur da Costa e Silva, gaúcho, foi eleito novo chefe de Estado em março de 1967. A nova liderança do país havia ocupado o cargo de ministro da Guerra e assumia num momento em que a esquerda começava a se armar contra o regime. Sua primeira medida foi criar o Centro de Informações do Exército, CIE, órgão ligado ao Exército que deveria orientar
todas as ações voltadas para a segurança nacional. Os meses que seguiram a posse de Costa e Silva foram bastante conturbados para o país. Membros da militância de esquerda católica da Ação Popular usaram bombas em espaços públicos para protestar contra o regime. Milícias foram deflagradas, bem como movimentos de guerrilha no Nordeste e no Sul do país. O ineditismo dessas ações provocou uma enorme repercussão na sociedade brasileira. As Forças Armadas também perdiam apoio dos políticos civis. Decepcionado com o novo golpe, Carlos Lacerda, antigo entusiasta e apoiador de primeira hora da Revolução Militar, formou a Frente Ampla com os ex-presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek, que prometiam lutar pela redemocratização do Brasil. A ação seria colocada na ilegalidade pelo governo quase 2 anos depois. Carlos Lacerda, que infernizara a vida de João Goulart e Juscelino Kubitschek, agora com eles forma a Frente Ampla. O cara foi um apoiador de primeira hora do regime e logo um pouco mais à frente tomou na cabeça, foi perseguido. A União Nacional dos Estudantes, UNE, que passara a operar na ilegalidade desde 1964, organizava passeatas com a adesão de milhares de pessoas. Um protesto em 28 de março de 1968 acabou em conflito com a polícia militar, o que gerou a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. Para Boris Fausto, o incidente serviu como catalisador das manifestações, pois representantes da Igreja Católica e setores da classe média passaram a organizar movimentos políticos. O ponto alto da convergência dessas forças, que se empenhavam na luta pela democratização, foi a chamada Passeata dos 100 Mil, realizada em junho de 1968. Os participantes de movimentos grevistas, incomodados com as perdas salariais, davam mais volume às contestações e protestos contra o governo. Com a ameaça real de luta armada, a oposição intelectual e artística e a deflagração de diversas ações ilegais, como o Congresso da UNE em 1968, o presidente Costa e Silva decidiu agir. Em dezembro, o presidente baixou o ato institucional número 5 e deu início ao período mais obscuro do regime militar, período assombroso, período de terror, período de violência extrema. Pois é. Fase de 1964 a 1967. Período de reformas profundas, reformas autoritárias.
É isso.